Bom dia. Vamos dar início à nossa EBD desta manhã. Vamos pedir ao nosso Deus, nosso Pai, que Ele estenda suas mãos sobre nossas vidas, sobre nossa casa, sobre nossa família. Que as suas bênçãos, o seu amor, a sua graça e as suas misericórdias sejam sobre nós. Vamos nessa manhã trazer um estudo que tem por tema: onde iremos encontrar sabedoria para lidar com os conflitos? O texto básico está em 1 Samuel, capítulo 25, do verso 32 ao 35. E a Bíblia em que estamos meditando é Almeida Corrigida Fiel. O texto básico assim nos fala: Então Davi disse a Abigail: Bendito o Senhor Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro, e bendito o teu conselho, e bendita tu, que hoje me impediste de derramar sangue e de vingar-me pela minha própria mão. Porque, na verdade, vive o Senhor Deus de Israel, que me impediu de que fizeste mal, que se tu não te apressaras e não vieras ao encontro, não ficaria Nabal até a luz da manhã, nem mesmo um menino. Então Davi tomou da sua mão o que tinha trazido e lhe disse: Sobe em paz à tua casa, vês aqui que tenho dado ouvidos à tua voz e tenho aceitado a tua face. Esse texto, que está sendo utilizado como texto básico, relata um conflito havido entre Davi e um rico fazendeiro de nome Nabal. Mas é um texto que relata fatos importantes acontecidos na vida de Davi. E faleceu Samuel, e todo Israel se ajuntou, e o prantearam, e o sepultaram na sua casa em Ramá. E Davi se levantou e desceu ao deserto de Parã. E havia um homem em Maom que tinha as suas possessões no Carmelo, e era este homem muito poderoso, e tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras, e estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo, e era o nome deste homem Nabal, e o nome de sua mulher Abigail, e era a mulher de bom entendimento e formosa. Porém, o homem era duro e maligno nas obras, e era da casa de Calebe. E ouviu Davi no deserto que Nabal tosqueava as suas ovelhas. 1 Samuel 25, do verso 1 ao 4. Todos sabemos do quanto Samuel era importante para Davi, pois foi ele enviado pelo Senhor para que Davi fosse ungido rei no lugar de Saul. Tão logo Samuel foi sepultado, Davi se levantou e desceu ao deserto de Parã, e lá encontrou no Monte Carmelo Nabal, um poderoso e rico fazendeiro. Aqui tem início o nosso estudo. Pois vamos encontrar Davi e Nabal. Entre os dois se estabelece um grande conflito, que poderia custar a vida de muitos, mas a mulher de Nabal era diferente dele. Era uma mulher virtuosa e sábia, e mediou o conflito para que não houvesse derramamento de sangue entre eles. Abigail era o nome dessa mulher, que teve um pensamento rápido e sábio diante de uma situação de conflito entre seu marido e Nabal, que, como ouvimos na palavra, era um homem maligno. A sabedoria de Abigail impediu que Davi matasse Nabal e toda a sua família. Mas como foi que se deu esse conflito entre Davi e Nabal? Tudo aconteceu no tempo em que a lã das ovelhas estava sendo tirada, isto é, na tosquia. Davi enviou mensageiros a Nabal, fazendo com que ele se lembrasse da proteção que ele e seus seguidores haviam dado aos seus empregados. E foi assim que falou: Paz tenhas, e que a tua casa tenha paz, e tudo o que tens tenha paz. Agora, pois, tenho ouvido que tens tosqueadores. Ora, os pastores que tens estiveram conosco, agravo nenhum lhes fizemos, nem coisa alguma lhes faltou todos os dias que estiveram no Carmelo. 1 Samuel 25, versos 6 e 7. Pediu a Nabal uma recompensa
pela proteção que ele havia dado a seus servos, rebanhos e terras. Não tendo solicitado serviço, Nabal fez pouco caso de Davi e enviou uma mensagem na qual dava a entender que o filho de Jessé era um vadio. Veja a mensagem que foi enviada a Davi como resposta de seu pedido. E Nabal respondeu aos criados de Davi e disse: Quem é Davi e quem é o filho de Jessé? Muitos servos hoje que fogem ao seu senhor. Tomaria eu, pois, o meu pão e a minha água e a carne das minhas reses que degolei para os meus tosquiadores e o daria a homens que eu não sei de onde vêm? 1 Samuel 25, verso 10 e 11. Foi então que Davi decidiu que mataria Nabal, toda a sua família e quem estivesse do seu lado. Por isso disse Davi aos seus homens: cada um cinge a sua espada, e cada um cingiu a sua espada, e cingiu também Davi a sua. E subiram após Davi uns 400 homens, e 200 ficaram com a bagagem. 1 Samuel 25, verso 13. A vida de Davi estava sendo marcada por conflitos. Havia sido ungido rei por Samuel, mas Saul, mesmo tendo sido rejeitado por Deus, continuava ocupando o trono em Israel e perseguindo Davi. Então Davi se retirou dali e escapou para a caverna de Adulão. E ouviram-no seus irmãos e toda a casa de seu pai, e desceram ali para ter com ele. E ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, e todo homem endividado, e todo homem de espírito desgostoso, e ele se fez capitão deles, e eram com ele uns 400 homens. 1 Samuel 22, verso 1 e 2. Com esses homens, Davi vivia de proteger os pastores e os rebanhos. Havia dado proteção a Nabal e sua família. Isso foi reconhecido por aquele que procurou Abigail, e tendo ouvido a tudo o que disse a seu criado, que assim relatou a ela: Todavia aqueles homens têm-nos sido muito bons, e nunca fomos agravados por eles, e nada nos faltou em todos os dias que convivemos com eles, quando estavam no campo. De muro em redor nos serviam, assim de dia como de noite. Todos os dias que andamos com eles, apacentamos as ovelhas. Considera, pois, agora e vê o que hás de fazer, porque o mal já está de todo determinado contra o nosso amo e contra toda a tua casa. E ele é um homem vil, que não há quem lhe possa falar. 1 Samuel 25, verso 15 e 17. Mas Nabal era um homem arrogante, tolo e insensato, era um homem vil. Preferiu ignorar o pedido de Davi e ainda o provocar com as palavras de desprezo como: quem é Davi e quem é o filho de Jessé? Nabal era insensato, maligno e arrogante, mas tinha uma mulher sábia que conhecia Davi e sabia que ele viria com seu exército e que mataria Nabal. Entendeu que faltava sabedoria ao seu marido e também a Davi, e que entre eles haveria um conflito, onde haveria muitos mortos. Foi assim que aquela mulher sábia resolveu destruir a ignorância de seu marido e aplacar a ira de Davi. Então Abigail se apressou e tomou 200 pães e 2 odres de vinho, 5 ovelhas guisadas, 5 medidas de trigo tostado e 100 caixas de passas, 200 pastas de figo passados, e os pôs sobre os jumentos, e disse aos seus moços: Ide adiante de mim, eis que eu vos seguirei de perto. O que, porém, não declarou o seu marido. E sucedeu que, andando ela montada num jumento, desceu pelo encoberto do monte, e eis que Davi e os seus homens lhe vinham ao encontro, e ela encontrou-se com eles. 1 Samuel 25, de verso 18 ao 20. Veja que seu marido não ficou sabendo da atitude que ela tomou.
Mas, ao encontrar-se com Davi, ela pediu perdão em nome de seu marido. Agora, pois, meu senhor, vive o Senhor e vive a tua alma, que o Senhor te impediu de vires com sangue e de que a tua mão se salvasse. E agora, tais quais Nabal sejam os teus inimigos e os que procuram mal contra o meu senhor. E agora este é o presente que trouxe a tua serva a meu senhor. Seja dado aos moços que seguem ao meu senhor. Perdoa, pois, a tua serva essa transgressão, porque certamente fará o Senhor casa firme a meu senhor. Porque meu senhor guerreia as guerras do Senhor e não se tem achado mal em ti por todos os teus dias. 1 Samuel 25, versos 26 e 28. Abigail mostrou-se misericordiosa para com seu marido. Embora ser ele um homem considerado como sendo uma pessoa má, como fala a palavra, ele é um homem vil. 1 Samuel 25, verso 17. Ela procurou livrá-lo da morte quando correu até Davi pedindo perdão por ele. Assim não o deixou entregue à própria sorte. Veja o que Davi disse a Abigail. Então Davi disse a Abigail: Bendito o Senhor Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. 1 Samuel 25, verso 32. O que vemos foi que Davi, diante da atitude de Abigail, foi convencido de que iria cometer um erro e que, pela prudência daquela mulher, a sua ira foi aplacada a ponto de reconhecer que iria cometer um erro, pois junto daquele homem ímpio havia alguém que poderia ser morta inocentemente e que ali deveria haver outras pessoas inocentes. E foi por isso que declarou ser o Deus a quem ele servia bendito, por enviá-la. Abençoa seus conselhos e abençoa que o impediu de derramar sangue e se vingar, pois foi assim que disse. E bendito seja o teu conselho, e bendita tu, que hoje me impediste de derramar sangue e de vingar-me pela minha própria mão. Porque, na verdade, vive o Senhor Deus de Israel, que me impediu de que te fizesse mal, que se tu não me apressaras e não me vieras ao encontro, não ficaria Nabal até a luz da manhã, nem mesmo um menino. 1 Samuel 25, verso 36, 33 a 34. Vamos entender o que foi que Davi declarou. E bendito o teu conselho, e bendita tu, que hoje me impediste de derramar sangue e de vingar-me pela minha própria mão. Era certo que Nabal havia errado, era mesmo um homem mau, um filho de Belial, e assim reconhecido por sua mulher. Mas Davi reconheceu de que a vingança não cabia a ele fazer. Davi voltou à realidade e clamou a Deus punição para os malfeitores, como nos fala a palavra. O Senhor Deus, a quem a vingança pertence, ó Deus, a quem a vingança pertence, mostra-te resplandecente. Salmo 94, verso 1. E o Senhor ouviu Davi, pois o Senhor mostrou-se resplandecente quando feriu Nabal. Vamos ver o que a ele aconteceu quando no dia seguinte soube do que havia feito a sua mulher. E vindo Abigail a Nabal, eis que tinha em sua casa um banquete, como um banquete de rei, e o coração de Nabal estava alegre nele. E ele já muito embriagado, pelo que ela não lhe deu a entender coisa alguma, pequena nem grande, até a luz da manhã. Sucedeu, pois, que pela manhã, estando Nabal já livre do vinho, sua mulher lhe deu a entender aquelas coisas, e se amorteceu o seu coração, e ficou ele como pedra. 1 Samuel 25, versos 36 a 37. A sua ira foi tão grande que ele ficou como pedra, ficou paralisado, e assim esteve por 9 dias, pois no 10º dia ele foi ferido pelo Senhor. E aconteceu que, passados quase 10 dias, feriu o Senhor a Nabal, e este morreu.
1 Samuel 25, verso 38. Que lição podemos tirar do que hoje a palavra nos fala? Que conflitos irão acontecer em nossa vida? Enfrentamos problemas todos os dias e não tem sido nada fácil para nós, que como Abigail teve que assumir a responsabilidade de resolver um problema que não foi provocado por ela. O causador do problema foi seu marido, mas a ela foi dada a missão de resolver, e foi Abigail que teve que pedir perdão pelos atos inconsequentes de seu marido. Foi ela que teve que humilhar-se perante Davi e se deslocar até onde ele estava. Mas essa atitude valeu a morte de seu marido. E o final dessa história, a palavra mesmo te conta. E ouvindo Davi que Nabal morrera, disse: Bendito seja o Senhor que julgou a causa de minha afronta recebida da mão de Nabal, e deteve o seu servo do mal, fazendo o Senhor tornar o mal de Nabal sobre a sua cabeça. E mandou Davi falar a Abigail para tomá-la por sua mulher. Vindo, pois, os criados de Davi e Abigail no Carmelo, lhe falaram, dizendo: Davi nos tem mandado a ti para te tomar por sua mulher. 1 Samuel 25, verso 39 e 40. E Abigail se apressou e se levantou e montou num jumento com as suas 5 moças que seguiam as suas pisadas, e ela seguiu os mensageiros de Davi e foi sua mulher. 1 Samuel 25, verso 42. Jesus alguma vez esteve envolvido em conflitos? Vamos destacar um? Então começou a ele a praguejar, a jurar, dizendo: Não conheço esse homem. Imediatamente o galo cantou e lembrou-se Pedro das palavras de Jesus, que lhe dissera: Antes que o galo cante 3 vezes, me negarás. E saindo dali, chorou amargamente. Mateus 26, versos 74 e 75. Havia um conflito e Jesus não podia voltar para junto do Pai sem que antes fosse esse conflito apaziguado. E Jesus sentou-se na praia e contemplava seus discípulos, especialmente Pedro, decepcionado pela noite que tivera, pois naquela noite nada apanharam. João 21, verso 3. Pedro deveria estar muito zangado. Sequer reconheceu que aquele que estava ali sentado na praia era Jesus, que assim lhe disse: Tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe: Não. João 21, verso 5. Jesus assim lhes falou: Lançai a rede para o lado direito do barco e achareis. Lançaram-na, pois, e já não a podiam tirar pela multidão dos peixes. João 21, verso 6. Jesus tinha que subir ao céu, mas não podia ir antes que entre ele e Pedro houvesse uma conversa, pois o seu discípulo havia criado um conflito entre eles, pois não só o negou, mas o fez com juramento e com palavrões. Ali estava aquele a quem Pedro havia negado. Jesus não foi ao seu encontro, como ele fez com Jesus, pois, logo que desceram para a terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. João 21, verso 9. E certamente que Pedro deve ter ficado meio embaraçado, mas Jesus fez-lhes um convite. Disse-lhe Jesus: Vinde, comei. João 21, verso 12. Depois de terem comido, Jesus olhou para Pedro e começou a ter com ele uma conversa. Aquele discípulo que o havia negado, que criou entre eles um conflito, certamente que estava temeroso do que iria ouvir. Estava certo de que Jesus iria chamar-lhe a atenção e deve ter imaginado: como será que Jesus vai se dirigir a mim? Certamente que irá me perguntar por que eu neguei. Ele me avisou de que isso iria acontecer e eu não dei importância ao seu alerta. Pedro, estivemos juntos durante 3 anos e você não aprendeu a me conhecer? Quem sabe o Senhor vai me dizer
que eu verdadeiramente não dei ouvidos às suas palavras, que eu caminhava com ele, mas sem dar importância ao que ele fazia e dizia. Temeu diante do que poderiam ouvir naquela conversa, mas o que ouviu de Jesus não foi nada que desse continuidade ao conflito que ele, Pedro, havia criado. O que ouviu de Jesus foi uma simples pergunta. Disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que a estes? João 21, verso 15. Deve ter sido nesse momento que Pedro entendeu quem verdadeiramente é Jesus. Mas aquele discípulo ainda quase criou um outro conflito, pois tendo Jesus feito a mesma pergunta por 3 vezes, Pedro se impacientou com o mestre. Simão entristeceu-se por lhe ter dito 3ª vez: Amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. João 21, verso 17. Deve ter ficado muito surpreso, pois mesmo depois de ter negado Jesus e ter ficado aborrecido com suas 3 perguntas, Jesus ainda confiou nele e lhe fez um pedido: apacenta as minhas ovelhas. João 21, verso 17. Só então foi que Pedro pôde entender o que Jesus representava aqui na terra. Foi diante da sabedoria ensinada por Jesus que aquele conflito foi apaziguado e o coração de Pedro descansou. Vou encerrar lembrando que todos nós cristãos um dia tivemos um conflito com Jesus, mas ele pacientemente vai sempre apaziguar esses conflitos e recebermos as suas palavras através da sabedoria que a nós é dada pelo Espírito Santo. Se amamos a Jesus, temos o dever de cuidar daqueles a quem ele ama. Aprendemos com essa lição que o amor de Jesus ultrapassa o limite do perdão. Achamos que ele morreu única e exclusivamente para que pudéssemos ser perdoados de nossos pecados. Ele vai além e pede a todos os que são cristãos que apacente as suas ovelhas, levando uma palavra de conforto, de consolo e de amadurecimento na fé. Que tenhamos aprendido com Abigail que os conflitos devem ser apaziguados e nunca devemos dar a eles uma proporção maior. Que tenhamos aprendido com Jesus que diante do ofensor devemos ter uma atitude de buscarmos a paz. Com Davi, aprendemos que devemos perdoar e entregar tudo nas mãos do Senhor, pois a vingança não nos pertence, pois como vimos no Salmo 94:1, a vingança pertence a Deus. Que possamos dizer o que disse Davi: Bendito o Senhor Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. Que Deus abençoe a todos. Que os nossos dias sejam de paz. Que nós saibamos, em dias tão difíceis, apaziguar os ânimos. Que Deus os abençoe e guarde. Amém, meu Deus.